E se eu te dissesse que alguns dos maiores clássicos da literatura foram considerados perigosos, a ponto de governos proibirem a sua leitura? O motivo é ainda mais absurdo do que você imagina. Imagine escrever um livro tão poderoso que governos de lados completamente opostos resolvessem proibi-lo. 1984, de George Orwell, retrata um mundo onde a vigilância, a censura, a manipulação da verdade controlam toda a sociedade. O livro foi proibido na União Soviética por ser considerado anticomunista. E anos depois, também foi contestado nos Estados Unidos por supostamente defender o comunismo e conter conteúdo inadequado. Talvez a maior prova de poder de 1984 seja essa. Mais de 75 anos depois, ele ainda incomoda muita gente. Você teria coragem de ler? E se eu te dissesse que um livro sobre animais de fazenda foi considerado perigoso por governos do mundo inteiro? A Revolução dos Bichos, também de George Orwell, parece simples fábula, mas é uma crítica poderosa ao abuso de poder e à manipulação da verdade. Justamente por isso foi proibido na União Soviética e em outros países comunistas, e até hoje nos Emirados Árabes Unidos, por entrar em conflitos com valores locais. E talvez a frase mais assustadora do livro seja: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Um livro sobre a proibição de livros acabou sendo proibido na vida real. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, desculpe pelo nome errado, imagina um futuro em que bombeiros queimam livros para impedir que pessoas pensem por si mesmas. A ironia? O próprio romance foi censurado e banido de diversos lugares, como durante o apartheid na África do Sul, e até teve palavras alteradas em uma edição escolar sem autorização do autor. Bradbury escreveu um alerta sobre a censura. A censura provou que ele estava certo. Você já leu Fahrenheit 451? E se os direitos das mulheres desaparecessem da noite para o dia? Foi essa pergunta que fez um livro ser censurado até hoje. O Conto da Aia, de Margaret Atwood, retrata uma sociedade em que mulheres férteis são transformadas em propriedade do Estado. A autora afirmou que nada que escreveu era invenção. Tudo já havia acontecido em algum momento da história. Talvez seja por isso que o livro continue sendo retirado de escolas e bibliotecas, principalmente nos Estados Unidos, por seu conteúdo sexual, violência e críticas aos extremismos religiosos. Quando uma distopia parece real demais, ela deixa de ser apenas ficção. Você teria coragem de ler esse livro? Você acredita que Harry Potter já foi proibido em escolas por causa da magia? Harry Potter e a Pedra Filosofal encantou milhões de leitores ao falar sobre amizade, coragem e a escolha de fazer o que é certo, ou o que é fácil. Mas desde o fim dos anos 90, o livro foi retirado de escolas e bibliotecas de diferentes lugares por críticas de grupos que acreditam que ele incentivava a bruxaria e a desobediência. No fim das contas, um livro sobre magia acabou mostrando o verdadeiro poder das histórias. Elas podem mudar a forma como enxergamos o mundo. E se o maior controle sobre uma sociedade não fosse pelo medo, mas pelo prazer? Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, imagina um futuro onde as pessoas são condicionadas desde o nascimento a viver feliz, consumir sem parar e nunca questionar o sistema, justamente por provocar reflexões sobre a liberdade, manipulação, controle social. O livro foi proibido e contestado em diversos países e escolas ao redor do mundo. Às vezes, a forma mais eficiente de controlar alguém não é tirando sua liberdade, é fazer com que ele nem perceba que a perdeu. Um dos livros que mais ajudou adolescentes a se sentirem compreendidos também foi proibido em escolas. As Vantagens de Ser Invisível, de Steven Chbosky, acompanha Charlie, um jovem que enfrenta solidão, traumas e a difícil jornada de encontrar seu lugar no mundo, por abordar temas como saúde mental, uso de drogas, sexualidade e abuso. O livro foi retirado de escolas e bibliotecas em diferentes regiões dos Estados Unidos. Às vezes, os livros que mais incomodam são justamente aqueles que fazem alguém se sentir menos sozinho. Você acredita que Alice no País das Maravilhas já foi proibido por animais falarem?
Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, encanta gerações com seu universo cheio de personagens excêntricos, lógica absurda, mas em 1931 o livro foi proibido na China porque as autoridades acreditavam que animais falantes, no mesmo nível de humanos, ameaçava a ordem social. Em outros lugares, a obra também foi questionada por seu conteúdo surreal e por supostas referências a drogas. Quem diria que uma viagem aos Países das Maravilhas seria considerada perigosa? Às vezes, a imaginação assusta mais que a realidade. Agora me conta, qual desses livros você colocaria hoje na sua estante? E qual deles você acha que incomoda mais gente?